Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Conferência Nacional Online 2020 do BNI Brasil, nossa primeira conferência online do BNI. Você que está nos assistindo de todo o Brasil, aproveite, deixe o seu nome no bate-papo, a sua região, da onde você é. Vamos fazer um grande barulho a nível nacional nessa noite. Para você que está nos assistindo também do nosso canal TV BNI Brasil no YouTube, seja muito bem-vindo. E para quem não conseguiu acessar aqui o Zoom, vamos compartilhar o link do YouTube com os nossos amigos, os nossos membros, os nossos empresários, acessando youtube.com/TV BNI Brasil. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, a nossa primeira noite de Conferência Nacional Online do BNI Brasil, onde teremos grandes nomes falando para nós nessa primeira noite. E eu gostaria de iniciar esta noite apresentando o nosso Marcos Martins. O Marcos é o nosso diretor nacional e CEO do BNI Brasil, experiência profissional de mais de 30 anos em empresas multinacionais como a Ford, a Bosch, a SAP, a MRO, que faz parte também do grupo IBM. O Marcos ele é formado em engenharia de produção pela UFSCar, em São Carlos. Ele tem mestrado em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo e MBA em comportamento organizacional pela Universidade de Brighton, na Inglaterra. Hoje, inclusive, ele atua também como embaixador da Universidade de Brighton, na América Latina. O Marcos é responsável pelo desenvolvimento e crescimento da organização BNI, Business Network International, em todo o Brasil. Ele é CEO e Master franqueado do BNI Brasil e casado com Mara Leme Martins há 28 anos. Marcos, seja muito bem-vindo à nossa Conferência Nacional e a palavra é com você. Ótimo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa 7ª Conferência Nacional. Começamos lá em 2014, mas é a primeira no formato online. Pode passar o slide aí, por favor? Então, pessoal, sempre começamos, né, destacando os nossos valores, né? E mais do que nunca, neste momento, né, tão difícil de pandemia... Não, volta lá. Eu queria... assim, se a gente fizer uma reflexão, pessoal, vocês vão ver que cada um desses valores ele acaba tendo vamos dizer, é muito importante nesse momento, né? Tanto no processo, a gente vai estar falando aqui no processo de estar nos ajudando, né? A gente consegue chegar mais longe com outras pessoas, sozinho é difícil, né? Você atingir o sucesso, construir relacionamentos nesse processo, aprendizagem contínua, nós estamos, né, agora num formato online e tendo que trabalhar de casa, então é importante aí estar nos atualizando. A questão da tradição, né, e as inovações, a gente sabe, até eu vou querer destacar, é um aspecto importantíssimo nesse momento de pandemia, que a gente está tendo que reinventar os nossos negócios. Atitude positiva diante de toda essa situação é fundamental. A questão de você estar cumprindo, né, metas estabelecidas e controlando através da prestação de contas, o accountability, e, obviamente, mais do que nunca, né, nós estamos convivendo com mais tempo, né, com os nossos familiares, com filhos, com esposa, e é importante, né, é importante a gente também estar reconhecendo, né, o trabalho, o esforço de cada um. Então, isso dentro de casa e, obviamente, também no trabalho, com os funcionários e tudo mais. Então, são valores que são aplicáveis tranquilamente na nossa vida, no nosso negócio. Mas eu quero destacar, né, o próximo slide, eu quero destacar realmente o aspecto aí da tradições e inovações, que é um dos valores do BNI, principalmente o BNI, você sabe, né, a gente vai falar um pouquinho também, a gente teve que se reinventar, né, inovar,
houve uma migração, como todos sabem, né? Então, eu quero destacar esse valor entre nós aqui. A gente pode dizer, e também comentar, né, que nós, na verdade, hoje, né, hoje está completando 3 meses, né, ou seja, lá no dia 4 de março de 2020, eu gravei um vídeo onde anunciava, né, que por uma questão de segurança de todos no BNI, os membros, diretores, em caráter excepcional, não iríamos fazer a nossa conferência nacional presencialmente. Naquela época, com pouquíssimos casos de Covid-19, né, muitos estranharam essa decisão, né? Porém, o tempo se encarregou já de mostrar que foi uma decisão acertada. E mais do que isso, né, em apenas 3 meses, quanta coisa aconteceu em nossas vidas, ninguém podia imaginar tamanha transformação em tão pouco tempo. Né? Eu tenho certeza que, para muitos, ainda não caiu a ficha, né, da monumental mudança porque estamos passando. Né? Se a gente até for buscar aí um pouco na história, né, ou seja, na nossa geração, aí, eu digo geração de os últimos 70, 80 anos, ou seja, desde da Segunda Guerra Mundial, ainda não tinha experimentado, né, um momento tão drástico, tão difícil, né, que sem dúvida ficará marcado na nossa história, na história da humanidade aí. Né? Porém, estamos vivendo esse momento, né, sem precedentes em nossa direção. Temos a oportunidade, aí que entra o ponto que eu queria comentar, né? Nós temos a oportunidade de refletir sobre tudo isso, né? O que está acontecendo, aprender com aqueles que souberam dar a volta por cima e nos tornarmos mais fortes e menos vulneráveis para novos desafios, né, como esse, que com certeza acontecerão. Né? E aí, é interessante a gente refletir, né, no provérbio inglês, que fala o seguinte, né? Mares tranquilos não produzem velejadores habilidosos. Tá? Eu menciono essa frase para destacar a liderança do Graham, né, o nosso CEO do BNI Global, né, que tem conduzido a organização BNI de maneira impecável durante toda essa tempestade. Né? E realmente, se vocês forem concordar comigo, né, se a gente não tivesse feito, né, essa virada em tempo recorde, essa virada para a plataforma online, né, de forma tão bem sucedida como ocorreu, teríamos colocado em risco o futuro da organização BNI. Né? Imaginem fazer 9.500 equipes BNI em 74 países migrarem, né, das reuniões presenciais para o formato online em poucas semanas, como vocês viram, aconteceu. E até hoje, né? Hoje, todas essas mesmas equipes, até inclusive crescemos, essas equipes continuam no formato online. Né? E eu gostaria também de comentar, né, como dizem os experts, né, a adoção de tecnologia. Né? Então, é um primeiro ponto, né? Diante de toda essa dificuldade que a gente está passando, todas as empresas, né, e a importância aí de estar se reinventando, então, a questão dessa migração, né, essa reinvenção do BNI. E eu vou mais longe, pessoal. Eu diria, eu falo isso porque, né, eu já estou na organização há 11 anos, e se não fosse essa situação que obrigou, né, essa migração para o online, eu tenho minhas dúvidas que a liderança do BNI toparia fazer essa migração dessa maneira, que não tivemos opção. Só que eu entendo que a gente vai ter muitos frutos, né, vindos dessa dificuldade que a gente está enfrentando e está tendo que se aperfeiçoar. Então, como repetindo, né, como dizem os experts, a adoção de tecnologia na forma de nos comunicarmos, né, aí eu estou me referindo mais especificamente à mudança comportamental, eu não tenho dúvida que fez com que avançássemos nesses últimos 2 meses muito mais do que nos últimos 5 anos. Com certeza, temos que colocar em perspectiva nossos negócios à luz dessa nova realidade. O BNI, por exemplo, né, como eu já falei, né, não será mais o mesmo depois dessa experiência online. Eu não sei ao certo, né, como vai ser esse novo posicionamento online do BNI, mas com certeza incorporaremos os benefícios da comunicação online no sistema BNI.
sem, obviamente, né, abrirmos mão do alicerce fundamentado nas relações presenciais, que tornaram o BNI tão bem sucedido na geração de referências de negócios e obrigados por negócios fechados nos últimos 35 anos de sua história, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero, né, deixar, assim, chamar a atenção, né? Isso aí serve para nós, né, qualquer outro empresário, buscar, né, a gente viu aí vários exemplos, né, de outros empresários que mudaram, se reinventaram, né, usando a tecnologia e tudo mais. Outro ponto que também o BNI também se reinventou, vamos dizer assim, né, que em todos os níveis, né, seja internacional, nacional ou regionalmente, o BNI tem oferecido webinários, né, com conteúdos relevantes nesses tempos de reflexão, vamos dizer assim, né. Aqui podemos destacar, né, eu não gostaria de deixar de agradecer novamente a matriz, né, do BNI Global, que já ofereceu, né, como vocês estão vendo aí aqui no slide, né, ele já ofereceu aí 34 webinários, né, com conteúdos valiosos, né, em gestão, liderança e comportamento humano. E aí eu aproveito, eu sei que a gente está sendo bombardeado, né, com muito conteúdo, com muitas lives, mas a boa notícia que eu passo para vocês é que todos esses webinários estão lá na Universidade BNI. Então, vocês vão conseguir acessá-los, tá? Depois, né, no tempo de vocês, mas eu recomendo, e detalhe, né, nós tivemos o cuidado aí de traduzir esses, né, obviamente estão tudo na língua inglesa, e tem uma tradução que a gente também proporcionou para vocês aí. E também, eu não posso deixar de destacar que temos aí essa já é um webinário aí para a próxima semana, tá? No dia 9, aqui mais um webinário internacional, que eu também recomendo. E também não podemos deixar de destacar aí os webinários que nós tivemos aqui no Brasil, tá? E aí eu quero agradecer também vários diretores BNI que ativaram suas redes de relacionamento para convidarem personalidades do mundo empresarial, tais como o Gustavo Cerbasi, o Christian Barbosa, o Ricardo Jordão, Carlos Wizard. Ou seja, quero agradecer, foi a rede, é isso que eu falei, tudo isso, pessoal, tudo isso que está acontecendo está sendo possível por várias mãos, né? A gente vê um esforço lá mundial da matriz, a gente vê os países contribuindo, né, com ideias, com boas práticas, né? A gente vê os diretores executivos aqui no Brasil e no mundo também. Para vocês terem uma ideia, esses webinários internacionais não são apenas do headquarter lá da matriz, eles também são indicações que outros países também fazem de profissionais, né? Ou seja, colocar toda a rede BNI a favor, né, de todos os membros no mundo todo, tá? E também não posso deixar de destacar os webinários que aconteceram regionalmente, né? Cada região também buscou, né, trazer aí conteúdos para os membros, treinamentos, os diretores consultores também foram peças fundamentais, os embaixadores, os membros, tenho certeza que também ajudaram em convidar pessoas e tudo mais, né, para esses webinários. Então, eu participei de alguns, né, a facilidade do online, mas realmente é um esforço conjunto aí. Outro ponto, né, que é interessante destacar, que também é um outro valor agregado, né, que o BNI vem trazendo, é que a gente ampliou a nossa missão de ajudar os membros em seus negócios através da iniciativa do Open Mind, né? Essa foi uma iniciativa genuinamente brasileira que tem apoiado os membros a repensarem seus negócios frente aos desafios impostos pela pandemia, né? Eu diria que nós elevamos a atitude Givers Gain à máxima potência, né? Tem sido um trabalho primoroso com resultados fantásticos, né? E aí eu não posso também deixar de agradecer a liderança do Rodrigo de Bernardi, né, que até é o palestrante a seguir, né, que é o diretor executivo do Espírito Santo, que nos apresentou essa metodologia do Open Mind, né, e com o apoio dos demais diretores executivos, diretores consultores, embaixadores, né, estamos literalmente fazendo a diferença na vida
e nos negócios de muitos empresários do BNI, né? E aí os números falam por si só, né? Tantas ideias que foram geradas, né? Os empresários que foram atendidos, e nós teremos, logo mais aí após a minha fala, nós teremos aí também testemunhos, né, desse trabalho do Open Mind. Se não bastasse, pessoal, como vocês sabem, né, nós tivemos agora, no dia 15 de maio, o rejuvenescimento da marca BNI, né, o brand refresh, que a gente chama, né, que ele já vinha sendo planejado desde 2018, né, e foi lançada dentro do prazo previsto, né, e está sendo, tenho certeza, para todos nós, né, uma motivação a mais, né, um ânimo a mais aí de uma renovação, né, do visual que vocês estão vendo aí nos nossos websites, né, e tudo mais, tá? Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. E, como resultado, né, de todas essas iniciativas, o BNI também cresceu, né, nessa crise, né? Ou seja, nesse momento. Aqui eu quero destacar, isso foi uns números que foram passados para nós. Olha que interessante, né? O Brasil cresceu 12 equipes, né, desde o dia 15 de março, e cresceu 259 membros. E vocês vão ver aí que é o único país que apareceu nas duas colunas, ou seja, diante de todos, né, os outros países, o Brasil também se destacou, né, mas mostrando que está havendo crescimento no mundo todo, né? Tá? E aqui eu quero enfatizar também, que aí te mostra, né, os números fantásticos aí. Não sei se vocês lembram, a gente coloca, né, estava colocando nos últimos 12 meses, a gente normalmente colocava em torno de 11, não, era 15, né, acho que é 15 bilhões, né, em torno de 15 bilhões, alguma coisa assim. Então, para vocês terem uma ideia, né, já foram, em 5 meses, já chegamos a 6 bilhões, né, ou seja, praticamente o BNI continua operando aí e gerando, né, negócios fechados, né, gerando referências, né, mesmo diante dessa situação difícil aí, né? Então, isso assim, o que é interessante, né? Que os membros têm, eu costumo, né? Eu faço uma analogia, até eu empresto, né? Da diretora aqui da BNI Central, uma analogia que ela falou que eu achei fantástico, né? Que o BNI é como se fosse um transatlântico, né? Ou seja, está passando por uma tempestade, mas ele consegue, né, ter menos turbulência, diferente de um empresário sozinho, que ele está lá no bote dele, né, num barquinho menor, e que ele está muito mais sujeito às turbulências, às ondas e tudo mais. Então, é muito mais seguro, né, você tá junto com outros empresários que estão se ajudando, né, e gerando aí boas ideias, boas práticas nesse momento, tá? E aqui eu quero reforçar que por que, né, o BNI tem como a sua base a geração de referências, né? Porque tá aqui, ó, tem testemunhos aqui de entidades sérias, né? Como essa empresa Constant Contact, né? Ou seja, 82% dos pequenos negócios disseram que sua principal fonte de novos negócios são as referências. A Deloitte, né? Clientes que são referenciados têm uma taxa de retenção 37% maior do que outros clientes, né? Clientes recomendados por referências geram 25% mais negócios recorrentes do que outros clientes. E a taxa de conversão para referências é quase 4 vezes maior do que qualquer outro canal de marketing. Então, como a gente sempre falou, o BNI, ele o que a gente chama do boca a boca, né, que alguns às vezes não gostam de falar, mas ele é imbatível, né, para nós, e a gente sabe que ele funciona mesmo, né? E agora, e ainda o que está por vir, tá? Então é interessante também enfatizar que novas ferramentas estão por vir, né, para agregar ainda mais valor aos membros, né? Um exemplo é a ampliação do que é hoje a Universidade BNI para o que nós estamos chamando de Business Builder, né? Que é o que nós teremos, assim, entre outras coisas, nós teremos um mural onde os membros poderão agradecer outros membros. Teremos um BNI Marketplace, né? Fórum setorial, onde os membros poderão compartilhar suas necessidades e indicações por setor de atividade. A própria Universidade BNI, né, continua lá dentro, oferecendo cursos, né, cursos
gratuitos e cursos pagos, né? E também o que eles chamam aqui de BNI, o Leadership Center, né? Que é um espaço para compartilhamento de boas práticas de liderança e gestão das equipes. E, por último, aqui também o BNI Live, que são transmissões de eventos e treinamentos para membros e líderes do BNI. Então, ou seja, né, são mais ainda valor agregado, e também está por vir aí o que estamos aqui, estamos chamando de Speed Networking, que também é uma ferramenta para promover mais conexões entre membros de todo o Brasil, né? E a primeira edição já está marcada para o próximo dia 15, né? Você já pode se inscrever, inclusive, com esse QR Code. Se você encostar aí, você já pega o link e você já pode se inscrever. E a ideia realmente isso é uma iniciativa que começou nos Estados Unidos, a gente até participou e está trazendo também para agregar também mais valor aqui para os membros do BNI, tá? Todas essas iniciativas, pessoal, né, na fala, né, nas palavras do Dr. Ivan Meisner, fundador do BNI, são para assegurar que a organização BNI continue ativa e forte em seu propósito de ajudar os membros a gerarem mais negócios e superarem esse momento tão difícil, tá? E gostaria de estar concluindo, né? Concluindo a minha fala aqui, essa abertura, buscando uma reflexão que eu li recentemente no livro do Yuval Harari, né? Aquele chama lá das 21 lições para o século 21. Então, ele foi mais uma reflexão que é: para conseguir encarar situações totalmente novas, sem precedentes, a exemplo dessa pandemia, o ser humano terá que ter flexibilidade mental e grandes reservas de equilíbrio emocional. Saber mudar, se reinventar e ser flexível torna-se a regra, pois a mudança é a única constante. Enfim, ter capacidade e habilidade de aprender a se reinventar continuamente. Uma forma de expandir a mente requer a prática de desistir repetidamente sobre o que mais se sabe e se sentir confortável com o desconhecido. O mesmo autor comenta que estamos muito ocupados para decidirmos sobre o nosso futuro como humanidade. Quem sabe se essa parada forçada que esta pandemia está nos impondo não seja justamente a oportunidade que precisávamos como humanidade para revermos nossas decisões e pensarmos melhor sobre o legado que queremos deixar para as próximas gerações. E, obviamente, né, nós do BNI podemos ser a semente catalisadora para essa transformação silenciosa da sociedade, né? E aí, compartilho com vocês que eu tenho convicção que sairemos dessa pandemia mais fortes, mais sábios e mais humanos. Então, sem mais delongas, a forma mais efetiva de demonstrar todos esses resultados aqui apresentados são através de testemunhos, tá? Então, quero agradecer aí a todos a presença e tenham uma ótima conferência. É com você, Matheus. Maravilha, Marcos. Muito obrigado pelas suas palavras. E como você falou, nada como a gente poder ver realmente os frutos de todo esse trabalho através dos testemunhos. Eu gostaria de convidar a Beatriz Duarte para que ela viesse dar um breve testemunho. Como que foi para ela renovar com o BNI por mais um ano nessa época de pandemia? É com você, Beatriz. Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer estar podendo aqui falar para vocês um pouco, contar um pouco da minha história. Eu gostaria primeiro de me apresentar. Como o Matheus falou, eu sou Beatriz Duarte, eu sou da B Papier Embalagens, especialista em embalagens personalizadas, e eu sou do grupo Champion do Rio de Janeiro.
E como ele falou, hoje eu vim falar da importância da minha renovação nesse momento de pandemia. E eu tenho para vocês 2 pontos principais que foram assim de grande diferencial para estar renovando. O primeiro foi o seguinte: no início da pandemia, a gente sempre estava muito incerto, né? O que está para vir, o que vai acontecer, todo mundo estava muito sem saber o que ia acontecer. E eu tive um suporte enorme do meu grupo, com trocas de ideias, de me reinventar, de muito feedback. Então, assim, tanto eu ajudei aos meus amigos quanto eles. Isso me fez verificar que no grupo do BNI, a gente não faz só negócio. Como o Marcos falou, a gente não gera só referência, a gente também faz amigo. E ter esse suporte e realmente ser membro do BNI nesse momento fez toda a diferença. E o Marcos colocou um exemplo muito bom, né, do barco. Realmente, se eu fosse aquele empresário no barquinho, eu não sei como eu estaria. Então, realmente, para mim é muito mais confortável estar dentro do transatlântico. E em segundo, o próprio material, o suporte de todas as informações, de tudo que o BNI oferece para que a gente realmente pense de uma maneira mais rápida, se reinvente, né, para se adaptar o mais rápido possível a essa nova realidade. Então, eu acho que foram esses 2 pontos principais que me fizeram renovar por mais um ano no BNI. Então, eu estou muito feliz com isso. Excelente, Beatriz. Muito obrigado. Agora teremos a Cristina Neves, e a Cristina vai testemunhar acerca da sua experiência com o BNI Open Mind, essa nova iniciativa do BNI Brasil, que iniciou para realmente poder ajudar muitos empresários a gerarem novas ideias e repensarem os seus negócios. É com você, Cristina. Você está no mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É uma honra, é uma satisfação, é uma alegria, é uma mistura de sentimentos bons e incríveis que eu estou sentindo hoje. Bom, meu nome é Cristina Neves, eu sou da cidade de Matão, interior de São Paulo. Sou da equipe Vanguard, uma equipe que transformou minha vida há 8 meses, praticamente 8 meses. Eu sou um bebê no BNI, mas estou aprendendo muito com todos que estão ali me apoiando. E tenho uma barbearia, eu sou barbeira e cabeleireira há 20 anos já, mas estou no meu negócio próprio há 1 ano e 6 meses, que eu consegui montar, estruturar e crescer. E quando eu estava rampando, chegando lá, a pandemia me pegou. Mas independente do que aconteceu, e aconteceu muito inesperadamente, a minha única opção foi não desistir. E quando eu estava com muito medo, na verdade estava com muito medo, apareceu o Open Mind. E assim, eu entrei bem oculta, fiquei quietinha, eu procurei não falar muito, porque eu me sentia pequena, né, diante de tanta gente ali comigo. Eu fui chamada num sorteio inesperado, e aí eu recebi 37 ideias para uma pessoa que estava vazia, quase esgotada, zero. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo e o porquê que eu não tinha pensado em tantas coisas. Então, como número, o Open Mind dessas 37 ideias, para vocês entenderem o quanto foi importante para a minha barbearia, eu já executei 12 delas. E consegui um mentor muito especial. Ele vai falar com a gente para o Brasil todo, que é o Rodrigo de Bernardi. Eu não tenho como externar minha gratidão por tudo que ele fez, fala e faz comigo durante toda essa mentoria que ele está me dando. Dessas 12 execuções de planos e projetos, eu retornei todos os meus atrasos de distribuidores, enfim, de pagamentos, e deu tudo certo. A barbearia já está aberta, nós já estamos trabalhando, a gente já está com gás renovado, e eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar isso pessoalmente para o Rodrigo de Bernardi e para todos que me ajudaram. Muito obrigado. Eu quero finalizar com a frase do Ivan: as pessoas não se importam o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa com elas, tá bom? Importem-se com as pessoas que estão junto de vocês, porque é tudo
o que eu queria e tudo que eu precisava, e é tudo que eu tenho hoje, vocês. Muito obrigada. Obrigado. Excelente, Cristina. E realmente, quem participou do BNI Open Mind consegue ver na prática o que realmente é a filosofia do Giver's Gain. Empresários investindo tempo, esforços, conhecimento sem medidas para poder ajudar outros empresários a repensarem seus negócios, a terem novas ideias e juntos continuarmos a mudar a forma como o mundo faz negócios. Tem mais um testemunho para hoje e é da Poliana Andréa. A Poliana, ela vai testemunhar acerca dos webinários que ela acompanhou durante esse tempo do BNI Brasil. É com você, Poliana. Exatamente. Boa noite a todos. Obrigada, Matheus. Bom, na verdade, meu nome é Poliana, eu tenho uma empresa de eventos, a PA Eventos, na cidade de Londrina. Sou pertencente ao grupo do BNI Ouro Verde, ao qual eu sou imensamente grata. E, na verdade, eu comecei a escutar que eu fui a primeira a parar e que eu teria que ser a última a voltar. Então, eu decidi não parar. Foi aí que eu migrei rapidamente para a gestão de eventos online. Ativei o modo on mesmo, em quase todos os webinários que o BNI nos ofertou. Eu fui ampliando as conexões, não só dentro da região, não só dentro do país, mas no mundo todo. E eu comecei a fazer conexões com Portugal, com a Finlândia, e foi rendendo frutos, e essa parceria só foi fluindo naturalmente. Além dessas ações, eu peguei os meus clientes e alguns potenciais, ativei reuniões via Zoom, e comecei a fazer algumas lives, que daí talvez tenha sido o pulo, realmente, que a gente costuma falar, o pulo do gato. Eu fiz a live com algumas pessoas que eu já conhecia. Foi então que dentro de um webinário, que eu fiz uma participação ativa, com perguntas, enfim, vocês devem ter assistido, que foi com o Ricardo Jordão, que já foi apresentado aí em um dos slides, e para minha grata surpresa, ele me convidou, e eu vou lançar aqui, inclusive, para vocês, porque eu ainda não divulguei, ele me convidou para fazer uma live com ele, para falarmos sobre venda, que é o grande métier aí, é o grande ícone de vendas, e eu aceitei. Então, mais um desafio. E ele falou, vamos fazer pelo seu Instagram para que a gente potencialize. Ele me deu algumas dicas e foi assim. E tudo através realmente do que o BNI foi proporcionando para a gente. Então, eu digo que as refazer, reprogramar, retomar, me reconectar, tem sido realmente um passo para trás para meu impulso e para a gente ir mais e além, e eu costumo dizer que sozinha a gente não vai. Então, eu sou grata ao BNI e eu gostaria de realmente me colocar à disposição e agradecer o meu grupo, Ouro Verde, a Fernanda Figueiredo e ao Felipe José, que sempre me apoiaram em tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Poliana. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, sem mais demoras, eu gostaria de ter a honra de apresentar o nosso palestrante da primeira noite da nossa Conferência Nacional Online do BNI. O palestrante de hoje é o Rodrigo de Bernardi. Muitos conhecem ele, pessoal que estava ativo aí no Open Mind, com certeza teve um contato diário com o Rodrigo. Rodrigo tem 45 anos e é casado com a Vilma, pai do Arthur e da Milena. Ele é o nosso diretor executivo do BNI na região do Espírito Santo. Rodrigo é especialista em networking profissional, consultor de venda relacional, mentor em desenvolvimento de especialidades, conselheiro da Junior Achievement no Espírito Santo e membro do Conselho Consultivo do BNI Brasil. Ele foi palestrante na Conferência Nacional do BNI Brasil no ano passado em Belo Horizonte e também na Convenção Global do BNI em Varsóvia, na Polônia, no ano passado, onde inclusive pude ter o privilégio de traduzir o Rodrigo. Principais passatempos do nosso palestrante hoje, filmes e séries e reunião com amigos e família. O que o Rodrigo gosta de fazer? Ele gosta muito de facas japonesas, carnes, cervejas artesanais, queijos, vinhos e viagens.
O que ninguém sabe, Rodrigo, será que a gente pode falar para o pessoal? Pode falar, meu amigo. Então tá. Então, pessoal, para vocês que não sabem, o Rodrigo, ele é churrasqueiro. Então, tá aí o convite, né? O Rodrigo é churrasqueiro e não basta ser apenas um bom churrasqueiro. Ele também é um piloto de fogão a lenha. Então, é o carro-chefe, né? Hoje o Rodrigo estará falando sobre como transformar o mar revolto em oceano azul. Rodrigo, é com você. Ô, Matheus, muito obrigado. Vou compartilhar minha tela com vocês. E vou já agradecer de primeira mão. Eu preciso muito agradecer vocês do BNI Brasil, Marcos Martins, Mara, por ter me dado essa oportunidade de estar com vocês aqui, de mais uma vez falar para os membros do BNI Brasil e também pedir autorização para os nossos gigantes, os diretores executivos do time do Brasil, que são pessoas que eu aprendo diariamente, são pessoas fantásticas. Então, eu quero pedir autorização para eles para falar em nome do time de diretores executivos aqui também. Eu vou dizer para vocês que eu tenho, ultimamente, desde quando essa nova era iniciou, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo e trazendo conversas, falando coisas do tipo: eu não posso mais trabalhar. Então, eu não sei o que eu vou fazer, eu já não posso mais trabalhar. Outras pessoas vêm dizendo: olha, eu vou aguardar o pronunciamento do governador para ver o que eu vou fazer da minha vida. Outras pessoas dizem, eu cheguei a ouvir dizer assim: o que a empresa vai fazer por nós? Teve outras frases que chegaram aos meus ouvidos dizendo: olha, eu não vou tomar nenhuma decisão agora, porque eu vou esperar tudo isso passar. E eu sinto dizer, pessoal, isso chama zona de conforto, não é? Zona de conforto. Para nós, aqui no BNI, isso não pode acontecer. A gente tem um valor fundamental que chama accountability, que é trazer para si a responsabilidade, não é isso? Então, pensando nisso tudo e pensando em zona de conforto, todo mundo que está dizendo tudo isso, eu gostaria de trazer uma reflexão. E se isso que a gente está passando durar um ano? Já pensaram? E se isso durar 2 anos? Como vai ser? A gente não sabe. A gente ainda não tem uma vacina. A vacina ainda, mesmo que haja, ela precisa ser testada até chegar a nós. Talvez dure realmente 1 ano. Então, vamos refletir sobre isso, porque isso pode ser realmente verdadeiro. E, analisando todo esse processo, pensando muito a respeito disso, me veio à mente, me veio a uma reflexão de que eu nunca vi tanta oportunidade aparecendo por aí. Eu nunca vi tanta oportunidade. E vou falar mais um pouquinho. Eu vejo já há alguns anos uma tendência que talvez tenha se acelerado um pouco agora em função desse cenário, de que as pessoas antes, há tempos atrás, elas eram escolhidas pelas empresas para que elas fossem trabalhar ali. E as empresas assinavam um contrato com essas pessoas chamado CLT, né? E depois desse cenário, depois disso tudo que a gente vem passando e de uma tendência natural, eu penso que a CLT vem diminuindo com força, vem diminuindo a tendência de uso e provavelmente vão crescer muito as oportunidades para MEIs, para microempreendedores individuais, que são exatamente as pessoas que estão iniciando o processo de giro da economia, porque a partir daí elas não serão mais escolhidas pelas empresas, elas escolherão as empresas que elas vão atender.
e elas terão um contrato com essas empresas. Olha como que a coisa vai tendenciar a inverter o quadro. É curioso, né? Mas só essas pessoas que terão sucesso nessa nova era, como especialistas, como empreendedores individuais, por exemplo, são as pessoas que têm a autorresponsabilidade, que têm o accountability forte na veia. Eu gosto muito depois que eu ouvi falar muito sobre o Ricardo, e eu vi a palestra dele, começo também a estudar o Ricardo, ele diz aqui, olha, enquanto discutem se o copo está meio cheio ou meio vazio, eu já vendi o copo. Então, enquanto as pessoas estão dizendo, esperando o governador falar, enquanto as pessoas estão esperando essa situação passar, eu também já vendi o copo. E eu espero que vocês também venham comigo e estejam no mesmo barco para que a gente também venda os demais copos aí, porque enquanto as pessoas estão dizendo isso, a gente tem que agir. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo de Bernardi, então, para quem não me conhece, eu vou contar para vocês uma história, e eu espero que essa palestra, essa apresentação, possa te ajudar, de verdade, a ter uma nova visão, uma nova ideia, novos insights, que você tenha condições de pensar mais ainda fora da caixa, de compreender alguns conceitos. Então, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que eu venho estudando há algum tempo. Vou trazer também para vocês 6 ações que todo empresário deve ter para poder transformar o mar revolto num oceano azul. Eu vou começar contando uma história minha, uma história que ela começou no BNI. Eu tive o apoio de muitas pessoas, muitos membros da minha primeira equipe, da onde eu era membro, eu nunca vou esquecer, que foi a história da minha decisão de deixar a minha empresa, na época a minha empresa de engenharia, para me dedicar à minha nova empresa, que é o BNI. Foi uma decisão muito difícil, foi uma decisão onde eu tive o apoio da minha família, e isso foi muito significativo para mim. Mas foi uma decisão que, para que eu tomasse aquela decisão, eu tive que me planejar. Eu sabia que eu ia passar, como diz, pelo vale da sombra da morte. Eu sabia que eu ia passar muita dificuldade, mas foi uma decisão que eu precisei tomar no momento de transformação da minha vida. E eu acredito que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, porque é um momento de transformação na vida de muita gente. Então, eu vou dizer para vocês que a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa que eu planejei ser há 5 anos atrás. Então, eu estou dizendo tudo isso para trazer para vocês a importância do planejamento na vida do empresário, mas não é um planejamento básico, sem muita consistência. Eu quero trazer uma reflexão muito importante, porque tudo pode transformar a partir da sua visão como empreendedor, da sua visão empresarial. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar sobre isso baseando nessa pirâmide. Eu venho estudando já há algum tempo o comportamento humano, enfim, tentando entender algumas coisas sobre o comportamento das pessoas, e também venho estudando algumas coisas sobre mecânica quântica. Então, se vocês quiserem, de repente, me acharem doido, eu sou assim mesmo, tá? Vamos lá. Essa pirâmide, a pirâmide dos níveis lógicos, ela foi criada pelo Robert Dilts e Todd Epstein, com base nos conhecimentos do Gregory Bateson. O Gregory Bateson é um britânico, antropólogo, cientista social, linguista e semiólogo. Esses conceitos dele pressupõem que nós atuamos em níveis lógicos, que nós atuamos em níveis, ou níveis neurológicos, como preferir. E eu quero trazer uma reflexão de antes ainda do Gregory
pensar em níveis lógicos, eu quero trazer um ponto, uma frase do Einstein, do Albert Einstein, que diz o seguinte: a solução de um problema está num nível superior ao que foi criado. Isso reforça, mais uma vez, o que eu estou trazendo para vocês enquanto a pirâmide dos níveis lógicos, uma vez que o nosso ambiente foi mudado, provavelmente a solução para que a gente resolva o problema da mudança do ambiente que a gente vive é o comportamento. E aí, fazendo, mais uma vez, trazendo, voltando àquela história que eu comecei a contar para vocês, da minha transformação, eu vou ensinar para vocês um novo jeito, uma nova forma de vocês fazerem a visão de vocês, das empresas de vocês. Então, se vocês quiserem ter papel, caneta na mão, se quiserem abrir aí um bloco de notas, ou no computador, Word, enfim, algo que vocês possam anotar, talvez mais adiante isso possa fazer sentido para você. Então vamos lá, um novo jeito de você construir a sua visão é você pensar primeiro em você. Afinal de contas, a pessoa jurídica é uma pessoa física. Concordam? Pessoa jurídica é igual a pessoa física. A sua empresa, ela só foi criada por sua causa, porque você, pessoa física, teve uma visão, teve uma percepção e criou sua empresa. Então, a sua empresa precisa ter o seu DNA, ela precisa ter a sua personalidade. Então, eu quero sugerir, mais uma vez, para que a gente repense. E eu vou trazer uma frase da mecânica quântica para que você acredite no que você está fazendo, para que você acredite nesse processo, que é a seguinte: somos nós que fazemos ou que produzimos a nossa realidade. Somos nós que produzimos a nossa realidade. Então, com base nisso, eu quero trazer para vocês, para a gente fazer uma viagem. Vamos pensar na nova visão da sua empresa. Vamos pensar no ambiente, dentro da pirâmide dos níveis lógicos. Vamos pensar no ambiente. Faz esse exercício aí. Como que vai ser o ambiente que você vive daqui a 10 anos? Olha em volta de você. Se projeta para daqui a 10 anos e olha em volta de você. Como é que está o ambiente que você vive? Como que está o planeta? Como que as pessoas caminham na rua? Como é que os carros estão se locomovendo? Como que as pessoas estão conversando? Enfim, como que está, aonde você mora, né? Como que está o seu apartamento, a sua casa? Quem está ali com você? Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de projetar isso para 10 anos. Projeta para 5, para 2, às vezes. Quanto mais longe você conseguir ir, melhor. Mas é legal você poder identificar detalhes. Então, fazer esse exercício, depois aí no final de semana, ou à noite, com seus olhos fechados, realmente imaginando como vai ser a sua vida daqui a 10 anos ou 5 anos. Quando você fizer isso, identificando o ambiente que você está, tenta trazer formas de você mensurar isso que você está vendo. Trazendo forma de você mensurar com números, ou com cores, ou com qualquer outra coisa que você tenha condições de, daqui a pouco, saber se você está chegando realmente naquele ambiente que você produziu, que você idealizou, que você imaginou. Depois que você fizer isso, pensa da seguinte forma. Lá no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que você está conquistando? O seu apartamento, a sua casa é a mesma que você mora hoje? A sua empresa, ela está de que tamanho? Ela tem sede própria? Você ainda está de aluguel? Você está totalmente no virtual? Como que vai ser? O que as pessoas estão falando? O que as pessoas estão falando da sua empresa? Como que você está fazendo o seu marketing? Como você está divulgando o seu trabalho? Que roupas que você está usando lá daqui 10 anos, daqui 5 anos? E mais,
Ao ver esse trabalho que você está fazendo, o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, na comunidade que você vive, no seu país, graças ao seu trabalho? Faz essa reflexão. O que está acontecendo no ambiente que você vive, graças ao seu trabalho? A hora que você escrever isso, aí passa para o próximo. Vamos lá. Olha para a sua empresa e descreve, desenha como que vai ser o organograma da sua empresa daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos. Enxerga como que as pessoas estão atendendo seus clientes. Vai ser um atendimento presencial? É um atendimento virtual? As pessoas estão uniformizadas? Como que se você tiver mulheres, elas estão vestidas de que forma? Elas estão maquiadas de que forma? Os homens estão atendendo de que maneira? Como que você entrega o seu produto ou o seu serviço para o seu cliente daqui a 10 anos? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer por delivery? Você vai fazer online? Você vai fazer presencialmente? Como que vai ser? Olha que exercício gostoso, legal de fazer. Depois que você identificou tudo isso que você está pensando, que você está criando, vai para o próximo nível e responde para a gente, responde para você. Por que você está fazendo isso? Por que você continua fazendo o seu trabalho daqui a 10 anos? Já pararam para pensar? Quando eu fiz aquela minha analogia, aquela minha introspecção sobre a minha viagem, sobre a minha história, a minha mudança de especialidade, enfim, eu comecei a pensar durante quanto tempo mais eu poderia sustentar aquele meu trabalho. Então, pensa lá, por que você continua fazendo isso? Você acredita em quê? E quando você vê o seu trabalho sendo entregue para as pessoas, qual o benefício que essas pessoas estão tendo? Está ficando mais difícil? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos para o próximo nível? Olha que legal. Quando você estiver preparado, estiver construído, estiver escrito toda essa visão que você está tendo agora, que tipo de cliente que você está atraindo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Já refletiram nisso? Agora vamos lá. Que pessoa você precisa se tornar para atrair esse tipo de cliente? Você acha que você, sendo a pessoa que você é hoje, daqui a 10 anos, você vai conseguir atrair os clientes que você busca? Então, pessoal, fica uma reflexão. E além disso, depois que você fizer e que chegar no final da sua visão, quem mais vai se beneficiar disso que você está fazendo? Quem mais você vai trazer para o seu time? Que pessoas que você vai trazer para estar perto de você, para que você alcance essa visão? Perto de quem você deve estar? Ou quem deve estar perto de você? É curioso, não é? Essa visão, quando você tiver ela pronta, escrita, detalhada, enxergando tudo que você está vendo, você vai ter condições de aplicar essa primeira ação, que é usar o seu foco dinâmico. Foco dinâmico, quando a gente tem uma visão do todo, os objetivos ficam claros e os problemas passam a ser simples obstáculos de percurso para nós. Ou seja, a gente não desvia do nosso objetivo. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente já tem aquela visão preparada e a gente vai tratar cada situação, cada problema, colocando foco naquilo e depois voltando a dar sequência àquilo que a gente tinha planejado antes. A segunda ação, eu quero trazer para vocês, pensando nesse livro, numa história desse livro, que eu vou contar para vocês, que foi uma das histórias que eu ouvi e que, ao refletir sobre ela, eu tive coragem de dar o meu passo e de mudar completamente a minha vida. Esse livro fala uma história de um general chinês que estava indo para a guerra. Ele ia para uma batalha que aconteceria numa ilha. E nessa ilha existia um outro exército muito mais forte do que o dele.
muito melhor armado do que o dele, mais numeroso também. E ao caminhar para essa, e para chegar nessa ilha só tinha uma ponte. O único acesso a essa ilha era uma ponte. E esse general foi conduzindo o exército dele para essa batalha, e na noite anterior ele parou antes de atravessar a ponte e para que os soldados pudessem descansar. E durante essa caminhada à noite, a revista A Tropa, né, enquanto ele estava passando pela tropa, ele ouviu os soldados comentando sobre as angústias que eles estavam sentindo, as preocupações deles, que iriam enfrentar um exército muito mais forte, que eles eram um número muito maior e que as armas eram superiores. Então a preocupação que eles tinham naquele momento era de saber qual era o caminho de volta. Eles estavam se preocupando em garantir que, caso a batalha fosse ruim, caso eles não conseguissem vencer, eles saberiam por onde eles precisariam correr e fugir daquela situação. E no dia seguinte, o general saiu com a tropa, eles passaram a ponte. Quando chegaram do outro lado da ponte, o general foi o último a passar. E quando chegou do outro lado da ponte, o general chamou o exército todo para perto e pediu que o exército assistisse ele queimando a ponte. Ele pôs fogo na ponte, ele destruiu aquela ponte. E disse aos soldados dele que, a partir daquele momento, não havia mais por onde fugir, eles teriam que vencer, custe o que custasse. Por quê? Se eles não vencessem, eles morreriam. E essa foi uma grande sacada desse general, porque os soldados lutaram com todas as forças e todas as armas que eles tinham e não tinham, habilidades que eles nem sequer imaginavam que tinham. Vamos voltar para a reflexão. O que esse general fez com esses soldados? Ele simplesmente tirou as pessoas da zona de conforto. Ele trouxe as pessoas para a zona de expansão, que é onde a mágica acontece. Então, tire você da zona de expansão o tempo inteiro. Não se permita ficar na zona de conforto, porque as pessoas que estão na zona de conforto vão ficar para trás. Olha que legal, eu vou trazer aquele conceito de novo da pirâmide para falar um pouquinho dessa história aqui. Notem que, quando o general colocou fogo naquela ponte, o general mudou o ambiente que as pessoas estavam inseridas. E quando o general mudou aquele ambiente, imediatamente as pessoas tiveram que mudar o comportamento. Porque se elas não mudassem o comportamento, elas iriam morrer. É simples. E para mudarem o comportamento, eles tiveram que revisitar e buscar novamente capacidades e habilidades que eles talvez nem lembrassem ou nem soubessem que teriam. Mas teve que haver uma mudança nos níveis lógicos das pessoas, nos níveis neurológicos. Aqui a gente já está vivendo uma mudança de ambiente, perdão. Esse cenário que nós estamos vivendo já mudou completamente o nosso ambiente. E como disse o Einstein, a solução está no próximo nível. Então, se nós mudamos de ambiente, nós temos que mudar o nosso comportamento. E aí fica, então, a segunda ação, para que, além de você trabalhar o seu comportamento, que você possa estudar um pouco melhor como que anda o comportamento do seu cliente agora. Por quê? Quando a gente antecipa o comportamento, a gente pode atuar de forma mais acertada. E quando o comportamento de consumo muda, nós também precisamos mudar a forma com que a gente atende às necessidades dos nossos clientes. Cada decisão que a gente toma é uma ponte que a gente queima. E mudanças no comportamento, no comportamento de consumo, pessoal, exigem mudanças no comportamento também do empresário. Ou seja, você consegue responder nesse papel que está à sua frente? Qual é o comportamento de consumo, o novo comportamento de consumo dos seus clientes? Quais são os hábitos deles agora? Pensa lá, aquele cliente que tem uma academia, que sempre frequentava a academia,
O que ele está fazendo? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes, eu quero trazer de novo, eu adoro esse gráfico, ele ilustra, quando eu criei esse desenho, eu tentei ilustrar o seguinte, a forma com que uma empresa é constituída, como que nasce uma empresa. E vamos tentar fazer uma reflexão, vai revisitando aí a sua história para ver se bate com esse gráfico. As empresas, normalmente, elas são criadas por uma pessoa física. É uma pessoa, é alguém que vivencia uma experiência. Ele passa por alguma experiência que traz para ele sentimentos. Essa experiência pode ter sido uma experiência positiva ou pode ter sido uma experiência negativa, uma experiência traumática. A questão é que aquela experiência que ele passou trouxe para ele sentimentos, que também, dependendo da experiência, foram sentimentos bons ou foram sentimentos ruins. E essa pessoa, ao sentir esse sentimento bom, ela curtiu tanto aquilo que ela quer replicar esses sentimentos para outras pessoas. Pensa naquela pessoa naquele confeiteiro que está fazendo o doce que a avó dele fazia. Ele quer replicar aquele sentimento. Ou uma experiência traumática. Alguém que trabalha com segurança, por exemplo, que teve um trauma durante um assalto ou um sequestro, ele agora quer proteger as pessoas para que isso não aconteça mais. Então, a empresa é constituída para que essa pessoa possa replicar esses sentimentos. E é isso a transformação que nós entregamos para as pessoas. O que a gente constitui uma empresa para entregar para as pessoas sentimentos. Essa é a transformação. Eu te convido, então, a escrever aí no seu papel qual é a transformação que você está entregando para os seus clientes. Escreve qual é o sentimento que você está entregando para o seu cliente. Escreve que a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Para explicar um pouquinho, para a gente entrar na próxima ação, eu preciso falar dos níveis de necessidades, porque a gente está falando de sentimentos, de necessidades das pessoas, da transformação que a gente entrega. E essa pirâmide ela foi criada por Abraham Maslow, a pirâmide das necessidades. Tá? Muita gente conhece essa pirâmide, mas talvez vocês não conheçam ainda os conceitos que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Essa pirâmide, ela fala sobre a necessidade do ser humano, de forma geral, e nós todos navegamos nessa pirâmide, nos diversos níveis dessa pirâmide, dependendo do contexto, em vários momentos da nossa vida. Um exemplo muito claro disso, imaginem vocês uma rebelião num presídio. Os presos que iniciaram aquele motim, que fizeram aquela rebelião, eles provavelmente estão no quarto nível da pirâmide. Eles buscam respeito, eles querem conquistar o respeito das pessoas. Eles querem ser tratados como pessoas. E aí eles estão fazendo um motim, estão fazendo lá aquela bagunça na cadeia, uma rebelião. Qual é a primeira ação da polícia? A primeira ação da polícia é corta a energia, corta a alimentação, molha todo mundo e fica fazendo barulho porque ninguém mais vai dormir. Tá bom? Essa é a ação da polícia. E dá tempo. É questão de tempo que os presos vão voltar ao primeiro nível da pirâmide. Eles vão precisar dormir, eles vão precisar se alimentar. Então, eles vão naturalmente se render. É muito simples, é um conceito muito simples, mas que a gente visita pouco no nosso dia a dia. E esse conceito, é legal a gente trazer, esse conceito foi tratado para as necessidades da pessoa física, né? E vamos trazer essas necessidades para as necessidades de consumo, para pensar quais são as necessidades dos nossos clientes. Isso é muito legal, porque a gente começa a pensar em níveis que essas pessoas estão buscando dentro dessa pirâmide, em função das necessidades dela. Eu quero agora abrir essa pirâmide para a gente falar um pouquinho sobre necessidades e intenção. A intenção do seu cliente ao procurar
vencer cada nível, para que você observe aonde o seu cliente está na pirâmide e aonde o seu produto está nessa pirâmide. Por isso que eu perguntei, que sentimento, qual é a transformação que você entrega? Traz ela para cá, para você identificar. E ao analisar os hábitos do seu cliente, ao analisar qual é o comportamento do seu cliente, você vai também identificar onde ele está. E talvez você identifique que o seu produto está num nível diferente daquele que você acredita ser o seu cliente. E aí talvez haja a necessidade de um ajuste, tá? Mas as pessoas que estão aqui no segundo nível, por exemplo, elas estão buscando dinheiro. Elas querem dinheiro para que elas tenham sensação de liberdade, para que elas tenham um sentimento de liberdade. Então, uma brincadeira muito curiosa para vocês identificarem assim, num bate-papo, qual é a intenção das pessoas. Pergunta para ela, por que você quer, se você ganhasse na loteria, se você ganhasse muito dinheiro hoje, qual é a primeira coisa que você faria? Às vezes a pessoa vai te responder, nossa, eu ia viajar, passar um mês viajando, porque eu quero curtir, eu quero ter tranquilidade, eu quero conhecer o mundo inteiro, enfim. O que essa pessoa está buscando? Ela está buscando liberdade ou ela está buscando expansão? A gente precisa começar a conversar um pouco mais para entender aonde o nosso cliente está. E aí, eu vou trazer para vocês a terceira ação importante. A terceira ação, pessoal, é você saber garantir a transformação que você entrega. Para isso, é preciso conhecer os hábitos e as intenções dos nossos clientes. Quando conhecemos os hábitos e as intenções das pessoas, sabemos onde encontrá-las e como surpreendê-las. Lembra que eu disse? O seu cliente tem o hábito de ir para a academia? Ou tinha esse hábito? Se sim, qual é o novo hábito do seu cliente hoje? Ele não pode ir para a academia, ele está fazendo o quê? Ou o seu cliente tem o hábito de viajar, e se ele não está podendo viajar hoje, ele está fazendo o quê? Porque, afinal de contas, ele precisa suprir as necessidades dele. E eu disse lá no início que eu vejo um mar de oportunidades, porque enquanto houverem pessoas, existirão necessidades. O míope continua precisando de óculos. A pessoa que tem o dente doendo precisa de um dentista da mesma forma. A questão é que essas pessoas agora mudaram os hábitos e nós não estamos sabendo onde encontrá-las. Então faz esse exercício, porque você sabendo onde estão as pessoas, você pode garantir a sua transformação, você pode garantir a entrega para as pessoas certas, e você vai descobrir exatamente onde seu cliente está. Tá bom? É um exercício divertido de fazer. Olha, a gente está falando aqui das necessidades e intenção. Eu vou trazer um conceito aqui agora para vocês, muito curioso, que talvez vocês nunca tivessem pensado nisso antes, mas que talvez facilite muito essa análise, ou a reanálise, ou a readaptação dos produtos, dos serviços, do que vocês estão buscando entregar. Eu vou falar sobre necessidades e intenção, mas trazendo para vocês quais são os valores de consumo. O que os clientes valorizam em cada nível dessa pirâmide que eles estão. Deixa eu trazer aqui, abrir essa pirâmide de novo, para a gente pensar. Olha aí, aonde o seu cliente está. Analisa e vê onde o seu cliente está. Se ele estiver no nível de sobrevivência, ele provavelmente não vai consumir nada, né? Ele não vai comprar nada de você. As pessoas que estiverem buscando o dinheiro, o sentimento de liberdade, se você der para essa pessoa uma solução que traga para ela ganho de tempo, ou que simplifica a vida dela, ou que dê a ela mais dinheiro,
ou ainda que reduza custos. Então, essas pessoas nesse nível, elas estão buscando desconto, por exemplo. Elas estão buscando formas de diminuir, de minimizar o risco daquela compra. Eu gosto muito de dizer que, numa outra palestra que eu tenho, que a gente precisa ajudar as pessoas a aliviar o peso da decisão. A decisão das pessoas sobrecarrega. Elas sabem, é a questão da ponte, elas não queimam a ponte, elas ficam buscando alternativas para se sentirem seguras. Então, aqui nesse nível, você precisa entregar para elas esse sentimento, ou a garantia de que ela está realmente reduzindo o risco, ou está se organizando melhor, ou está se conectando de alguma forma, ou ela está diminuindo esforços. Se você tiver nesse nível da pirâmide, se o seu produto estiver nesse nível da pirâmide, e se os seus clientes estiverem nesse nível, pode entregar isso aí para eles que você vai vender. O próximo nível é outro sentimento que as pessoas buscam. É o sentimento do poder. É o sentimento de ter controle das coisas. Nesse nível, o que você precisa entregar para as pessoas são formas de elas reduzirem a ansiedade. Elas se sentirem recompensadas por fazer aquilo. É autorrecompensa. Muitas pessoas vão comprar porque vão sentir nostalgia, ou porque querem design, estética, não sei. Buscam valor sentimental, terapêutico, ou por diversão, ou até mesmo por acessibilidade. Então, mais uma vez, reflita, olhe para o seu produto, para o seu serviço. Se o que você está entregando está nesse nível da pirâmide, então o seu foco agora é nesses próximos valores, nesse valor que a gente acabou de ler para vocês, de consumo. Se você tiver aí, você vai vender. O outro nível, as pessoas que buscam expansão, autoconhecimento, se você fornecer para ela atualização pessoal, uma forma de ela se motivar, uma forma de ela se sentir pertencente ao todo, você vai vender da mesma forma. O próximo nível é de autotranscendência. Dificilmente a gente vai ter produtos para alcançar isso, mas quem sabe? Pode ser que sim. Então, é só você identificar se o seu cliente está nesse nível e se o seu produto está entregando esse valor para ele. O que eu disse para vocês agora de valores é o que vocês escutam sobre valor agregado. Isso é agregar valor ao produto ou ao serviço que você tem. E o valor agregado adequadamente influencia na decisão de compra e torna o seu negócio relevante para o cliente. Olha que curioso. Eu vou até voltar. Eu vou voltar a esses valores em forma de uma dica de ouro para vocês. E a dica de ouro é a seguinte. Se vocês estiverem no nível do dinheiro, naturalmente, ao fazerem aquela visão dos 10 anos, ao fazerem a visão dos 5 anos, vocês vão evoluir. Vocês, enquanto pessoas, vão evoluir. E as pessoas que vocês estão atraindo também vão evoluir com você. Então, é necessário que o seu produto ou seu serviço também evolua com você, para que você permaneça atendendo os seus clientes. Senão você vai perdê-los. Agora, a dica de ouro é, se você subir de nível, para cada nível que você suba, para cada nível que a sua empresa suba, para cada nível que o seu cliente suba, garanta que você está ainda entregando o nível inferior. Porque se você estiver fazendo isso, você está mantendo os seus clientes antigos e está atendendo novos clientes com novos produtos, ou talvez o mesmo produto seu no nível inferior, no módulo A, no modelo de entrada, enfim. Mas é importante que você, ao agregar valor, mantenha o valor agregado do nível inferior. Essa dica é de ouro mesmo, hein, gente? A próxima ação que eu quero trazer para vocês é uma ação que eu aprendi no BNI e veio fazer muito sentido para mim. Eu também ensino isso no treinamento que a gente oferece, no Planejamento 68, que é
os IPAs. É você identificar quais são os seus IPAs. IPAs significa Income Provide Attitude, ou seja, são atitudes que você tem que geram renda para você, que trazem renda para o seu negócio, que traz faturamento. A gente naturalmente perde muito tempo no nosso dia a dia com ações que não nos trazem resultado nenhum. Então vamos pensar, vamos refletir. Aqui tem na sua tela uma planilha, eu sei que tem muita gente que não gosta de planilha, mas você pode jogar isso aí no Google Calendário, onde vocês acharem melhor. Mas é sempre legal vocês terem. Essa planilha que está na tela de vocês é uma planilha que está mencionando todos os dias da semana e cada célula dessa planilha ela tem uma duração de 15 minutos. Ou seja, eu posso separar as minhas ações a cada 15 minutos. Isso é ótimo e é muito importante para que você, que tem aquela visão de longo prazo, saiba quais são os seus IPAs e em qual momento do seu dia você vai garantir que você está aplicando isso. Vamos trazer para uma ação prática. Vamos lá. Você fazer um almoço com o seu cliente. O almoço com o cliente, ele vai te trazer dinheiro? Claro que vai. Ele vai reter o seu cliente. Você está dando atenção para o seu cliente. Se você der atenção em uma boa conversa com ele, você está descobrindo quais são os novos hábitos, quais são os novos comportamentos. Então, essa é uma ação importante para você, enquanto empresário, e é importante garantir o tempo para essa ação no seu calendário de ações. Você pagar boleto, você tem uma pilha de boletos lá na sua empresa, você passar o dia inteiro olhando a sua operação e pagando boletos, esperando o token do banco, traz para você dinheiro? Nenhum. Você está perdendo dinheiro quando você paga. Não é? Você está investindo, às vezes, para ter um retorno mais adiante, mas o dinheiro está saindo agora. Então, se você fizer isso o seu tempo inteiro, você vai estar perdendo mais. Traz isso para reflexão. Quais são as suas atitudes no seu negócio, na sua realidade, que trazem dinheiro para você? E aí, se você tiver a visão de longo prazo, por que não? Por que não já garantir essas ações no ano inteiro? Faz o seu calendário anual e já coloca suas ações do ano todo. Você só chegará ao Oceano Azul se tiver uma visão de longo prazo e garantir as suas ações que te trazem retorno financeiro. Senão, você acaba ficando no olho do furacão, ficando no operacional, e isso talvez não te dê resultado suficiente. Priorizar os IPAs, pessoal, você ter condições de organizar as tarefas com inteligência, reduz o risco e potencializa o mérito. Eu chamo isso de vantagem de sniper. Ou seja, trazendo para uma reflexão que eu gosto muito, quando a gente começa a revisitar os nossos hábitos como empresários, muitas vezes, e os MEIs, às vezes, tem muitas pessoas que estão iniciando também, a gente começa a crescer, a gente começa a vender os nossos produtos e serviços e vamos atraindo mais clientes, naturalmente. Esses clientes vão comprando mais e vão indicando outros clientes, não é isso? E você entra para o BNI e começa a receber referências e vai conquistando mais clientes. Mas, normalmente, somos nós que estamos na operação. Então, a gente vai crescendo. E aí, qual que é o próximo passo? Contratar alguém para operação junto conosco. E a gente continua na operação. E à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa contratar mais alguém. E talvez alguém que não esteja na operação, que não esteja produzindo resultados diretamente para nós. E quando chega no final do mês, a gente tem que pagar aquela pessoa, né? E aí como é que a gente faz? Entra num dilema, porque a gente está na operação, a gente precisa vender, a gente precisa entregar, a gente precisa garantir que está tudo bem, e no final do mês tem que pagar aquela pessoa e a gente acaba tirando do próprio bolso, do próprio Prolabore, do próprio lucro da nossa empresa para pagar aquela pessoa. E quando isso vai acontecendo mês após mês, a gente precisa tomar uma decisão, porque os clientes continuam chegando. E qual é a decisão que a gente toma?
contratar um vendedor. Não é isso? Talvez essa seja a decisão mais errada de um empresário que está em franco crescimento. Por quê? Quem sabe vender melhor o seu negócio? É o vendedor ou é você? Notem que a cada semestre as universidades, as faculdades lançam no mercado gestores, administradores, gestores financeiros, consultores financeiros, gente de gestão e administração o tempo inteiro. E nós, ao invés de contratarmos essas pessoas para gerir no nosso lugar, a gente contrata vendedores. Então, experimenta fazer o inverso. Você é o melhor vendedor da sua empresa. Vai vender. Vai ter ação de trazer renda e contrata outras pessoas para gerenciar. Você depois vai lá só conferir relatórios e analisar como está sendo o desempenho daquelas pessoas. Então, esse é a quinta ação que eu gostaria de sugerir, de trazer para vocês para sucesso nos negócios. E para explicar um pouco mais a sexta ação, eu quero trazer um conceito, que é o conceito do sistema de ativação reticular. Esse é um conceito muito legal. É um conceito humano, ou seja, todos nós temos capacidade de fazer, e muitas vezes nós fazemos sem querer. Eu quero propor para vocês um exercício rápido aqui. Se você fechar os seus olhos por 2 segundos, fecha os olhos por 2 segundos, e quando você abrir os seus olhos, no ambiente que você está, olhe, identifique, por favor, tudo que for amarelo. Pode abrir seus olhos. Olhe no ambiente que você está, tudo que é amarelo. Pode ter acontecido 2 coisas. Você pode ter identificado algumas coisas amarelas, ou você pode ter identificado que no seu ambiente não tem nada amarelo, não é? Mas, de qualquer forma, funcionou. Imaginem se vocês tiverem a visão de longo prazo desenhada, o ambiente na sua cabeça desenhado, quando vocês estiverem olhando no ambiente que vocês estão, vocês vão começar a identificar todos os elementos que vocês buscam para atingir a sua visão. É mais ou menos a mesma coisa quando você está comprando um carro. Às vezes você está na rua, no seu dia a dia, você dificilmente vê aquele carro na rua, mas quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre um carro específico, é impressionante. Quando a gente sai na rua, parece que todo mundo comprou aquele mesmo carro hoje. Então, você começa a ver aquele carro em toda a esquina. Isso é o seu sistema, dizendo você ativou o seu sistema de ativação reticular. Ele está funcionando como um porteiro, um assistente pessoal. Aquela informação que você selecionou é a que você vai ver. E você só consegue ver essas informações, ver esses momentos, colocar o foco dinâmico naquilo, quando você tem uma visão, quando você quer chegar em algum lugar, em algum objetivo. Então, agora eu vou propor para vocês um último exercício, ou para que vocês pensem adiante nesse próximo final de semana ou à noite. E anota aí, por favor, nesse papel que você tem na sua frente, sobre a sua visão. Anota qual é o tipo de cliente que você quer atrair e quantos clientes você precisa para ir ao próximo nível da sua visão. São informações relevantes para nós que queremos alcançar em algum momento o Oceano Azul. Numa outra folha, ou continuando a sua anotação, escreve aí 3 hábitos atuais dos seus 10 principais clientes recorrentes. E qual é o sentimento que esses 10 clientes experimentam quando você entrega o seu produto para eles? Ou quando eles estão fazendo uso desses hábitos
que eles estão fazendo ou buscando. Isso também é importante para você ter, a informação relevante. A terceira informação que você precisa ter e tem que estar anotado aí na ponta da língua é como você garante que resolve a nova necessidade de consumo do seu cliente. Onde ele está na pirâmide e de que forma você pode garantir para a gente que você está entregando a necessidade de consumo dele. E o quarto ponto é sobre o valor ou valor agregado. É você dizer para si próprio, para nós, o que você faz que o seu concorrente não faz e que torna o seu produto relevante para o seu cliente. Olha lá na pirâmide do valor agregado, olha lá onde está o seu produto e daqueles valores, o que você tem feito como um diferencial competitivo em termos de valor agregado para o seu cliente. Se vocês tiverem escrito, tiverem respondido todas essas perguntas que eu fiz para vocês agora, se vocês tiverem isso respondido, vocês estão prontos para a próxima ação, que é ativar a sua rede, é ativar o seu networking, é ensinar as pessoas a acharem os clientes que vocês querem. Porque o networking é desenvolver relacionamentos necessários para materializar a sua visão. Então, como você pode ensinar as pessoas a achar clientes para você se você ainda não tem aquelas respostas? Pensem nisso. Eu espero, mais uma vez, ter ajudado vocês. Eu espero ter aberto outras portas de raciocínio. Meu telefone está disponível, vocês podem entrar em contato, as redes sociais também. Fiquem à vontade para me chamar quando quiserem. Eu agradeço mais uma vez ao BN Brasil pela oportunidade. Espero ter contribuído. Muito obrigado, pessoal. Matheus, por favor. Excelente, Rodrigo. Excelente. E, como você falou, todos nós temos um dever de casa aí, né, para amanhã, o próximo final de semana, realmente, né, entender os tipos de clientes que queremos atrair, né, quantos desses clientes precisamos para ir ao próximo nível, aprender os hábitos desses clientes, os sentimentos, né, que eles experimentam com os nossos produtos, e como que a gente consegue, né, resolver essa necessidade deles para a gente poder ganhar a concorrência, né? Excelente, Rodrigo. Marcos, é com você. Pessoal, fantástico, Rodrigo. Eu diria que você falou direto no coração do pequeno empresário, cara, do empresário. Eu achei fantástico. De certa forma, intuitivamente, eu passei por esse processo que você falou. É interessante isso, né? Eu comecei a revisitar, né, a minha história também. Então, parabéns por essa apresentação. Eu tenho certeza, eu tenho acompanhado o pessoal assistindo e vejo que o pessoal se manteve, é impressionante, parabéns, realmente. E eu vou deixar para o Matheus falar aí as novidades de amanhã, né? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, hoje vamos encerrar a nossa abertura da Conferência Nacional, mas não fique triste, por quê? Porque amanhã tem mais. Amanhã vamos iniciar a nossa segunda noite, às 19 horas. Então, não fique de fora. Você que veio e conhece pessoas que precisam ouvir, né, todos esses ensinamentos, esses conhecimentos para poder otimizar ainda mais os nossos negócios. Convide um amigo, convide um empresário, convide um familiar, tá? Vocês já sabem que temos o YouTube também transmitindo ao vivo. Então, se você amanhã atrasar e não conseguir acessar o Zoom, estaremos transmitindo também no mesmo canal do YouTube. Então, aproveite para convidar os seus amigos e pessoas que também estão, né, no mesmo barco para escutar esses ensinamentos que otimizarão os nossos negócios. Mas uma coisa interessante, Marcos, que eu gostaria de compartilhar, tá? Já temos 139 inscritos para o Speed Networking.
E eu tenho certeza que você não vai querer estar fora dessa primeira, né, iniciativa aí que vai acontecer no dia 15. Você que ainda não se inscreveu, tá? Eu vou deixar o convite para que você venha amanhã na conferência, que o QR Code estará lá disponível. Tá bom, pessoal? E, só comentando, amanhã também teremos novos testemunhos também, compartilhando, né? É muito legal. E como você falou, hoje foram o quê? Mais de 1.500, né? No total. Isso, quase 1.500 assistindo. Muito legal, parabéns. Parabéns, Rodrigo, parabéns, Matheus, e amanhã tem mais. Excelente. Pessoal, excelente noite a todos e nos aguardamos amanhã. Até mais. Tchau, tchau.